O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão formou maioria pela cassação dos deputados estaduais Wellington do Curso e Fernando Braide no julgamento aí de fraude na cota de gênero do PSC na eleição de 2022. Pois é, já tá virando uma novela essa história, né, Carla? Boa tarde, julgamento longo e ainda teve pedido de vista, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Mira. Pois é, eu assisti a todo o julgamento ontem, foi um julgamento longo até, né? A sessão, na verdade, foi longa, mas o julgamento do caso do PSC foi longo também. O fato é que já formou maioria, tá? Gleidson e Cabalau, ouvintes, tá 4-1. Pode mudar esse placar? Pode, porque foi pedido vista, como eu havia dito para vocês dos rumores de que haveria esse pedido de vista. Eu já sabia que seria o juiz Tarcísio Araújo que faria esse pedido, assim como eu já sabia que era bem possível alguns dos juízes não esperarem esse voto vista, né, como a gente chama, para poder se pronunciar. Mas vamos aqui desde o início. O que a gente teve no julgamento? Foi um julgamento, de certa forma, aqui entre aspas, tranquilo. Tiveram alguns poucos embates, não muito grandes, mas eu já explico para vocês. O que chama atenção? Chama atenção o fato do Ministério Público Eleitoral, aí a Procuradoria Regional Eleitoral, ter mudado o parecer. Quem era o procurador antes, o Wilton Melo, ele deu um parecer favorável pela cassação da chapa do PSC por fraude na cota de gênero, mas não em relação às duas candidatas, mas em relação a uma candidata somente, dizendo que ela realmente foi uma candidata laranja. Já o José Leite Filho, que agora é o procurador eleitoral, ele decidiu mudar em banca, como a gente chama, ou seja, na hora do julgamento, essa posição do Ministério Público, esse parecer. Ele disse que no entendimento dele, ali se tratava de um abandono de campanha, não exatamente de uma candidatura laranja. Por questões pessoais, a candidata do PSC acabou não podendo fazer campanha. Esse foi o entendimento dele, que é o entendimento idêntico, Cabalau e Gleidson, ao do relator, o desembargador José Gonçalo Filho, que foi quem presidiu a sessão ontem, né? Porque o presidente mesmo, o José Luiz Almeida, ele se deu como suspeito, como impedido. Mas voltemos. Então, esse foi o voto do relator. Só que teve o voto divergente. E o voto divergente foi do desembargador Ronaldo Maciel. Ele argumentou exatamente o contrário do que o Gonçalo defendeu. Porque o que ele disse foi o seguinte: a candidata alega em sua defesa que perdeu o irmão, depois a filha tinha a possibilidade de estar com depressão, mas sem um diagnóstico médico, fático, né? E também tinha um acompanhamento dela aí de um nódulo no útero que poderia ser câncer, que por conta disso não teve cabeça para fazer campanha. Foi o argumento de todos os advogados, na verdade. Advogado dela, advogado do Fernando Braide, advogado do Wellington e advogado do PSC. Todos nessa mesma linha. Acontece que o Ronaldo Maciel falou o seguinte: não, mas o irmão dela morreu no fim de julho. No dia seguinte teve a convenção do PSC. Ela poderia não ter sido candidata. O problema ginecológico dela vinha regredindo o tamanho do nódulo. Se estava perturbando ela, ela não poderia nem ser candidata. E, por fim, a questão do problema da filha, que finaliza aí a questão dos dramas pessoais da candidata do PSC a deputada estadual. Ela poderia não ter sido candidata, porque a menina já vinha apresentando sinais antes. Então, o que o Ronaldo Maciel falou foi o seguinte: dentro do que prevê a legislação e uma lista de regras que o TSE, uma normativa, botou é o seguinte: o que é a candidatura laranja? Quando não faz campanha de maneira nenhuma, que foi o caso dessa candidata, porque ela não teve conta aberta, nem a fotografia dela estava na urna, só foi para a urna depois de notificação da Justiça Eleitoral. Ela não abriu conta para receber recursos, tanto que quando ela apresentou uma conta de campanha, ela foi reprovada, porque era genérica e ela não tinha feito nada, não fez campanha nas redes sociais, não fez campanha pelo WhatsApp, não fez campanha. Então, no entendimento do desembargador Ronaldo Maciel, ele simplesmente disse: foi uma candidata laranja, não fez absolutamente nada, não se manifestou e nem no momento não pediu nenhum voto, teve 4 votos no fim de tudo. E aí, no momento que o desembargador Ronaldo Maciel, ele proferiu seu voto divergente do desembargador José Gonçalo, o juiz Tarcísio pediu vista, dizendo que como o tema era complexo, ele precisava analisar melhor
a um processo que já é a quarta vez que entrava na pauta e agora que ele pediu vistas. Mas, enfim, ele tem direito e assim foi dado a ele. Só que outros 3 juízes decidiram não esperar o voto visto e já se manifestaram. Então, a Rosângela Maciel, o Lino, também decidiram pela cassação da chapa, ou seja, na ideia dos 3 outros juízes, ficou claro de que a candidatura da feirante, ela é uma feirante lá do João Paulo, foi laranja no fim de tudo. Então, o placar está 4-1 e foi suspenso o julgamento pelo pedido de vista. Só que pode mudar isso? Claro, dependendo do que argumentar no voto vista o Tarcísio, isso pode mudar. Os outros que já votaram, eles podem voltar atrás e dizer, não, realmente eu concordo aqui com o argumento, se for o voto vista dele pela não cassação da chapa. E depois dele, ainda tem o Rodrigo Maia para votar. Ele não votou, ele disse que ia esperar o voto visto. O fato é que o placar está 4-1, tá, pessoal? Então, se permanecer assim, maioria pela cassação, os votos serão anulados. Mas assim, não é de automático. Se permanecer esse placar de maioria pela cassação da chapa, ainda tem recurso para o TSE, e esse recurso para o TSE, somente lá é que vai se definir. Se concordar com o julgamento daqui, a chapa cai, os votos são anulados, e aí é feita uma recontagem. Se não concordar, aí o Wellington do Curso e Fernando Brade, que são os deputados eleitos, eles tiram a corda do pescoço e vão dizer amém, né? Que eles não vão ter mais o mandato cassado. Mas é isso. Quando é que retoma o julgamento? O julgamento vai retomar no dia 9 de abril. E chama atenção porque, pela legislação, o voto vista são 10 dias para ser proferido, mas pode ser prorrogado por mais 10 dias. E o juiz Tarcísio decidiu pedir 20 dias aí praticamente para julgar. Eu só sei dizer para vocês que essa protelação, e eu não estou errado em dizer que é protelação, porque é protelação, o PSC já conseguiu adiar aí em cerca de 4 meses de 2024 esse julgamento. E olha que 20 dias na justiça a gente pode contar 2 meses. 2 meses a mais para finalizar totalmente qualquer processo. É muito tempo, né? Fica a crítica, eu critiquei ontem, vou voltar a criticar, e foi um dos argumentos dos votantes de ontem, não, eu vou votar logo porque esse processo já é a 4ª vez que está em pauta e nunca vai para frente. Então, diante disso, eles acabaram votando e por isso eu critico também, porque a gente está falando da composição da Assembleia Legislativa. Quem tem direito ou não de estar nessa vaga, Gleidson Cabalau. O melhor seria, e o José Luiz Almeida havia prometido isso no início de 2023, o melhor seria que tudo que se relacionasse à composição das casas legislativas, elas fossem definidas logo. Um dos critérios da Justiça Eleitoral, qual é? A celeridade. E aí demora demais, né? A pessoa vai passar 2 anos imaginando, vou perder meu mandato ou não vou, e tendo direito ao mandato. Ou então a pessoa vai passar 2 anos no mandato sem ter direito ao mandato. Então é mais ou menos isso. Gente, eu fico por aqui. Uma boa tarde para vocês, bom fim de semana. Gleidson, naquela mesma batida, manhã de folga, domingo Cabalau me colocando para trabalhar, porque na segunda tem mais informações da política para vocês aqui no Jornal da Mira, no quadro Bastidores do Bom Dia Mirante e também no Que Interessa. Mas hoje ainda tem o Que Interessa mais tarde. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.